fala, já vai começar e a gente faz um lembrete, tá? E eu ainda faço algum reforço com alguns dos contatos que eu tenho no WhatsApp, para poder recordar, porque eu sei que são muitos temas. Hoje tem várias lives o dia inteiro, aí a gente tem assuntos para abordar, e a gente tem que dividir um pouco aí o tempo de vocês, tá? Mas, Chédia, obrigada mais uma vez. Chédia, do nosso time de M Consulting, ela sempre com temas super interessantes. Ela vai dar um treinamento para o nosso time, a gente vai falar um pouco sobre vendas também. Então, está sempre usando o time da IM Consulting para suportar os nossos canais, né? Para nos ajudar na nossa estratégia e na nossa abordagem. E, Chédia, obrigada. Eu acho que vendas além da crise, está todo mundo curioso para saber o que é que vocês têm para falar sobre isso, tá? Então, tá ótimo. Bom dia e vamos em frente. Obrigada. Vamos lá. Obrigada aí. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui minha tela? Sim. Então, tá bom. Bom, de novo, né, quero agradecer aí você, Peônia, a oportunidade aqui para a gente poder expor um pouquinho e compartilhar a nossa visão aqui da Ingram Micro Consulting. Só para fazer aqui um contexto rapidinho, né, para quem não conhece ainda a IM Consulting, a gente já está atuando com essa unidade na Ingram já faz cerca de 3 anos, já passamos aí por pelo menos 100 empresas do nosso ecossistema, fizemos aí várias interações, até no final eu falo um pouquinho do panorama aí do todo, né, do que nós temos aí a oferecer, né, para vocês, deixar aí como um lembrete aí no final. Então, acho que esse primeiro ponto aqui é realmente de agradecimento aí a você, e claro, a gente vai entrar nessa, até relembrando um pouquinho, né, que nós, no primeiro webinar que nós participamos aqui com você, né, Pel, com o time, a gente abordou um tema que era o tema da matriz de priorização que nós criamos, a IM Consulting acabou criando um conceito de apoiar os nossos parceiros em o que fazer, o que priorizar dentro das áreas que nós entendemos que são áreas extremamente relevantes, né? Então, a gente falou de gestão da empresa, gestão de caixa, falamos, se alguém puder fechar o áudio, vai nos ajudar aqui. Agradeço aí. Falamos também de ações importantes para se fazer em marketing, comunicação, e abordamos também a força de vendas. Então, esse é um material que a gente tem disponível, quem tiver interesse também em validar, porque acho que sempre é importante revisitar e ver o que pode ser feito aí para melhorar a performance das nossas empresas, tá? Entrando no nosso tema, né, agora aqui em questão, vendas além da crise, a gente, agora é o momento de preparar a retomada, né, a preparação dessa retomada, ela é fundamental, né, e a gente fala isso, né, compreender o novo comportamento, Peônia falou do novo normal, é isso, né, a gente precisa compreender o comportamento do ser humano, né, nós dentro dessa visão, como a gente vai se comportar daqui para frente, como consumidores, como empresas, né? E a gente precisa ter uma estratégia para enfrentar essa situação da melhor forma possível. Isso é fundamental. Criar uma cultura de adaptabilidade e ter uma organização capaz de entender e agir rápido é essencial, principalmente num momento como esse, tá? E olhando um pouco para as tendências, né, e que devem seguir, parte ou totalmente aí pela frente, a gente vê que tudo está muito relacionado ao universo digital, né, a transformação digital, que a gente já vinha falando, né, imaginando algumas empresas até tomando já mais adiantadas que outras, mas muitas aguardando aí 3 anos, né, se havia uma previsão de, em 3, 5 anos isso realmente vai ser uma realidade, isso tudo acelerou, a gente já sabe disso, né, acelerou e está acontecendo agora, né, então, assim, quando a gente fala, né, que são as nossas percepções de agora, o que nós estamos fazendo, né, cada um aqui trabalhando da sua casa, muitas empresas ainda trabalhando dessa forma, existe uma tendência a continuar muito isso e revisitar questões até relacionadas a custos, né, que tocam toda essa temática. Então,
a gente fala do home office, a gente fala de homeschooling, quem tem filhos, né? Eu tenho aqui dois, sei muito bem o que é isso, o desafio que é isso, mas a tendência de mudança desse mercado também, né, da educação dentro desse novo conceito, e-learning, né, ensino à distância, o e-commerce agora muito mais acelerado, e pessoas que nunca tinham tido esse tipo de interação, estão fazendo sua primeira experiência, e provavelmente é uma tendência, né, que vai permanecer e vai acelerar a quantidade de lives, de webinars, de conteúdos digitais que a gente está sendo bombardeado. Então, são tendências que provavelmente vêm para realmente ficar, né? E isso tem a ver com o nosso comportamento humano mediante tudo isso que está acontecendo aí, né? Mas aí vem a questão, né? E como fazer para atingir e impactar esse novo cliente, né? E um grande desafio está relacionado à parte de marketing e comunicação, né? E sempre se falou muito do cash is king, né? O caixa é o rei, né? Mas agora está se falando disso, né? Content is king, né? Então, assim, o conteúdo, a relevância desse conteúdo que a gente vai levar para comunicar, para se comunicar, para passar a mensagem das nossas empresas para os nossos clientes é fundamental, né? Então, um outro aspecto também em cima disso é a questão de segmentar, né? A segmentação, ela passa a ser por indivíduo, não mais por indústria, né? Então, essa segmentação por indivíduo, ela é chave, né? E a gente tem que impactar o indivíduo. Então, content is king mesmo, né? Então, isso a gente tem que ter para frente, tá? Um outro tema também, acho que muito relevante nesse momento e que é provocativo e faz pensar, né, as nossas empresas, é o que a gente vai disponibilizar, né, dentro disso tudo. Então, o conteúdo free, ele já se fala nisso, né, mas ele é cada vez mais relevante. Você tem que entregar alguma coisa para mostrar relevância, e a partir do momento que você mostra essa relevância, você pode passar para um premium, né? Então, primeiro você tem que experimentar, né? E tem que ser free, para depois realmente a gente poder partir para um universo de alguém pagando por aquilo que a gente está oferecendo, tá? E as vendas, né? Como é que a gente vai fazer para transformar e preparar os nossos times, né? Então, para esse novo cenário, para esse novo cliente, né? A forma como a gente vendia tradicionalmente, né, pelas nossas empresas, ela mudou, né, e ela cada vez mais vai ser diferente. Então, a gente precisa realmente trabalhar muito a questão de desenvolvimento de skills das nossas equipes, né? Então, toda a empresa, ela tem que se reinventar, ela tem que se desenvolver nesse sentido. Então, não só no quesito skills técnicos, né, que a gente fala muito, principalmente aqui, né, a gente tem uma série de skills técnicos para disponibilizar para as empresas de vocês, mas também os soft skills, que são extremamente relevantes para este momento, né? Então, acho que esse é um ponto também importante aí para levar em consideração, né? E, naturalmente, que treinar as equipes, mas também, né, os empresários que estão aí, né, os donos das suas empresas, eles têm que avaliar outras formas também de eventualmente eu não tenho skill dentro da minha empresa, onde eu vou buscar esse skill para poder levar isso para frente aí para os meus clientes, né? Eu espero que vocês estejam vendo, deu um sinal aqui de mas eu espero que não esteja afetando aí. E assim, antes de passar para o meu time, né, para a Flávia e para o James, que aí estão comigo, eu queria colocar para vocês uma frase que eu ouvi semana passada do presidente da HP Inc., o Cláudio Halpe, numa das lives, né, ele falou o seguinte: quer um conselho? Volte a ser e agir como uma startup, né? Seja rápido, seja ousado. Então, acho que esse é o momento da gente desafiar as nossas empresas, né? Nesse contexto. Então, eu queria deixar essa frasezinha aqui antes da gente seguir aqui. Agora, eu queria chamar o James,
que é do time aí. James, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, bom dia a todos. Deixa eu ver se a minha... Aí, legal. Deixa eu Tá só... me ouvindo Aqui, bem? consegui, já, mudou. Deu certo, pode vir. Maravilha. Eu só vou desligar a minha câmera para não perder, para não ficar instável, tá? E aí a gente já pode iniciar, né? Pessoal, é que até agora é que nem todas as empresas foram impactadas da mesma maneira, né? Todas elas, na realidade, eles estão buscando alternativas para serem mais eficientes, inovadoras, produtivas, né? Algumas empresas, dependendo do produto ou serviço oferecido, do perfil dos seus clientes, eles ficaram numa situação mais ou menos favorável, tá? Tem empresas que elas já largaram, né? E não estão perdendo tempo, mas tem outros que estão esperando a pandemia passar, contando os dias, sem sequer saber quando tudo isso vai acabar. Aí vem a pergunta que todos querem saber, né? Como ficarão as vendas após a crise? Essa é a grande dúvida, né? Temos que enxergar uma visão apocalíptica, que o mercado nunca mais vai voltar ao normal. E que você nunca mais vai poder vender da mesma forma como fazia antes da crise. Mas, primeiro, vamos entender o que é voltar ao normal. Ou seja, vamos observar como a sua empresa vinha trabalhando em vendas e marketing antes da crise. Normal para alguns é continuar... Eu não... Oi, estou ouvindo? Deixa eu só perguntar. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar ou se está falhando alguma coisa aí. Bel, você pode confirmar para mim, por favor? Na verdade, está falhando um pouco, mas muito pouco, tá? Então, tá dando para ouvir, tá dando um delayzinho, mas eu estou conseguindo. Tá, então, para um pouquinho que eu vou voltar aqui a transmitir aqui, tá? Deu certo aí? Entrou novamente? Aqui está, sim. Então, tá bom. Legal. Volta aí, James, então, para o seu novo normal aí, aproveitando a fala da Peônia. Legal. Então, pessoal, na realidade, nós temos que entender o que é voltar ao normal, né? Muita gente fala, vamos voltar ao normal, enfim, mas o que é voltar ao normal, né? E é interessante observar, nesse caso, como a sua empresa vinha trabalhando em vendas e marketing antes da crise, né? Então, por quê? Porque normal, para alguns, é continuar trabalhando 100% de maneira receptiva. Isso a gente vê muito. Uma carteira de clientes que mantém a empresa e esperam vender para novos clientes apenas através de indicações de conhecidos ou de fabricantes, enfim. Para esse grupo, provavelmente o mercado não voltará ao normal num curto espaço de tempo. Agora, para outros, apesar de ter uma estratégia de vendas bem definidas, o produto ou o serviço está voltado para clientes e mercados que foram muito impactados pela crise. Veja o exemplo de turismo, hotéis, eventos, né? Para esse grupo, a inovação e busca de novos mercados será fundamental para a sua sobrevivência. Então, voltar ao normal será uma tarefa bastante difícil para esse grupo de empresas, né? Outro tema que se fala muito é a inovação. A inovação aparece mais nas adversidades e ela aparece para resolver algum problema das pessoas ou atender alguma necessidade. Mas a inovação tem que dar resultado, tem que trazer dinheiro. Se a empresa já oferece produtos e serviços inovadores que oferecem benefícios com rápida implantação e rápido retorno sobre o investimento, vão ter vantagens sobre as empresas que vendem soluções com altos investimentos, né, com longo tempo para implantação, no momento em que o empresário está preocupado em manter o seu negócio funcionando. Estes podem até vender mais que antes. Aí entra a tecnologia como aliada e esse novo normal
né, vem a impulsionar e potencializar as conexões. Não é verdade? Agora, como vemos aqui, voltar ao normal depende muito da estratégia que vinha sendo adotada antes da crise, da sua estrutura comercial, dos seus canais de captação de oportunidades no funil de vendas, do seu mercado-alvo, da sua rapidez em mudar o rumo e buscar novos mercados, de inovar e de como a empresa vinha atuando e pensa atuar para conquistar e manter clientes. Nunca foi tão importante um trabalho em conjunto entre vendas e marketing para se obter uma rápida recuperação. Esse é um momento extremamente importante para essas áreas. Isso significa que, dependendo do seu ticket médio e do período de maturação da sua venda, desenvolver ações conjuntas de inbound marketing e ações ativas de outbound para funcionar de maneira cirúrgica nos mercados com maior potencial será fundamental. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre marketing digital. Flávia, você está me ouvindo? Oi, estou sim. Vamos lá, pessoal. Eu sou a Flávia Cruz, trabalho com a MC e eu vou falar um pouquinho aí de marketing digital para vocês. O marketing digital, antes de tudo isso, ele já era muito importante. A gente já falava muito sobre a necessidade de implementação do marketing digital, sobre as inovações do marketing digital, como o marketing digital seria o futuro do marketing das empresas. E agora, com esse cenário de crise, a gente viu que não só é importante, como é essencial você estar presente dentro do marketing digital. A gente já vinha falando sobre isso há bastante tempo, e agora a gente reforça ainda mais que, assim, a jornada do consumidor dentro da web, ela é muito grande agora. Todo consumidor, ele tem vários meios para achar uma informação, um produto, um serviço. Então, o consumidor hoje, ele não se limita apenas ao Google ou apenas à rede social. Ele faz diversos tipos de buscas diferentes atrás do que ele precisa, atrás do que ele procura. Então, esse consumidor, ele está no Google, esse consumidor, ele está nas redes sociais, esse consumidor acessa o e-mail. Praticamente todos os consumidores agora estão 100% conectados, não só devido a um padrão de consumo de internet, que agora é bem globalizado, mas também a questão de estar trabalhando online, estar trabalhando de casa. Então, está todo mundo conectado e usando cada vez mais os recursos digitais. Então, é muito importante para todas as empresas se atentarem que não adianta fazer uma campanha de marketing digital só uma parte, só um pedaço. Você precisa fazer o 100%, porque o seu público está em tudo. Então, se você tiver uma boa cobertura de estratégia de marketing digital, com certeza você vai conseguir atingir aí o seu público-alvo. A cobertura que eu digo é você estar presente realmente em todas as áreas possíveis. Então, é você ter um e-commerce, você ter um site institucional, você trabalhar com vídeos, trabalhar com conteúdo, trabalhar com pesquisa. A concorrência ela já era acirrada, agora ficou ainda mais. Então, é primordial você ter o básico do marketing digital 100% e começar a avançar dentro desse mundo aí cada vez mais. Agora eu vou falar um pouco sobre o website, porque o website ele é a principal coisa que você tem que pensar dentro do marketing digital. Antes de pensar em campanha, produto, solução, você tem que pensar em como que está o seu site na web. Porque o site tem muito público que tem tendência de ficar mais nas redes sociais e tudo mais, mas o site é a sua empresa na web. É o que passa aí, o que você é, o que você vende, o que você faz, é a imagem da sua empresa. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o website, né? O website, ele precisa estar dentro das normas do marketing digital vigentes. O que seriam essas normas, né? Por exemplo, o Google, ele trabalha com um algoritmo, é uma ferramenta de busca, e ele muda constantemente as suas regras para ranqueamento. Então, se você não tiver por dentro disso, em 1 ou 2 meses, seu site já pode estar aí ultrapassado. Se você não faz atualizações, se você não tem manutenção de palavra-chave, se você não tem estratégia de SEO ou de Google, enfim, seu site vai ficando para trás e vai ficando
como é que eu posso dizer? Pode ser até obsoleto em alguns casos, se você não trabalha direito o seu site. Então, o primordial hoje, para você olhar para o seu website, é você entender se ele é multiplataforma, se ele funciona bem de forma responsiva, né, em todas as plataformas possíveis, porque hoje o consumidor ele não usa só o desktop ou mobile, ele usa tablet, ele usa diversos tipos aí de devices, então é importante que você preste muita atenção se o seu site está adequado a isso. Outra coisa que é muito importante é a velocidade do seu site. Não adianta você ter um site bonito, mas que demora muito tempo para carregar as informações, muito tempo para abrir. Hoje o consumidor ele é muito rápido, então ele não vai esperar mais de 2 ou 3 segundos para a informação, para o site abrir para ele. Então a velocidade do site é algo assim que você tem que ter muito cuidado e prestar muita atenção nisso. E outra coisa é como você vai se posicionar também, né? O site é sua porta de entrada aí para novos clientes na web. Então, você tem que ter um posicionamento, uma estratégia, uma parte, não só a parte de performance, mas a awareness também do site, tudo muito bem desenvolvido, né? E o site ele é muito importante porque hoje a gente tem diversas tecnologias que a gente pode inserir no site, né? Que é o que a gente chama de tags, tagueamento. Então, se você está fazendo uma campanha de Google, uma campanha de Facebook ou qualquer outro tipo de campanha, existem códigos que você instala no seu site e esses códigos vão trazer uma grande inteligência para a campanha. E essa inteligência tem a ver com as informações que você vai coletar através desses códigos, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Analytics, né? Como que seria essa parte de Analytics do site? É muito importante quando você faz o seu site, você já pensar em como que você vai ativar, como que você vai fazer uma campanha para o seu site. Como que o seu público vai se comportar dentro do seu site, para onde você quer que ele navegue, qual é o objetivo do seu website, qual que é a sua principal conversão. Você quer captar lead, você quer receber ligação, você quer que o seu público baixe um e-book? Seja lá qual for a estratégia, você tem que ter o seu site muito bem tagueado, para depois você conseguir olhar dentro do Analytics e entender se você está conseguindo obter sucesso dentro do seu site. É muito comum a gente ter, por exemplo, em e-commerces, um abandono de carrinho muito grande. E aí muitas vezes você não entende por que você conseguiu levar o público até o carrinho e no momento da compra ele não finalizou. Então, o Analytics, o tagueamento e ter tudo isso muito bem estruturado no seu site é o que vai fazer você ter um diferencial de conversão. Se você conseguir identificar, por exemplo, que as pessoas não estão finalizando a compra porque estão com dificuldade de cadastro, você tem que melhorar o seu painel de cadastro. Se as pessoas não estão conseguindo colocar o frete, enfim, tem diversas coisas que pode acontecer e só você tendo um bom Analytics, só você tendo um bom Analytics e um bom estudo disso tudo, é que você vai conseguir realmente desenvolver uma boa estratégia dentro do marketing digital. O Google Analytics é um deles, mas tem várias outras ferramentas que você pode instalar para monitorar mapa de calor, para monitorar diversos tipos de comportamento aí dentro do seu site. Isso é muito importante, por quê? Porque com o Analytics bem feito, você consegue informações que vão te ajudar a aumentar a rentabilidade das suas campanhas. E como que você vai aumentar a rentabilidade através de dados, né? Tem um tipo de campanha que eu, pelo menos, chamo de campanha de mídia de performance. Esse tipo de campanha de mídia é um tipo de campanha que você pode mensurar exatamente tudo o que está acontecendo. Então, você mensura número de clique, você mensura impressões, você mensura acessos. Isso é muito importante para você ter rentabilidade. Se você não consegue mensurar como que está o seu público no seu site versus o resultado da campanha, fica muito difícil para você mensurar ROI, rentabilidade e tudo mais. Então, as campanhas de mídia de performance são campanhas que você tem que ter um foco muito grande no seu objetivo. Então, por exemplo, eu vou criar uma campanha de performance hoje com o objetivo de conversão no meu site. Então, você tem que ver quanto que você pagou no clique, quanto que você pagou na visita, quanto que você pagou para converter em lead.
todo esse trabalho de mapeamento versus o cruzamento de dados com o Google Analytics vai fazer você entender como que está a performance da sua campanha. E esses dados são muito valiosos porque pode ajudar vocês na tomada de decisão para mudar de rumo, né? Então, se você identificar que aquela campanha gerou muito clique, gerou muito acesso, mas não gerou as vendas, você precisa ir afinando a sua estratégia, alterando a sua estratégia, para que você consiga aí ter um bom desempenho dentro do marketing digital. E como eu falei anteriormente, o marketing digital ele não é só uma vertente. Então, além da campanha de mídia de performance, os veículos que mais trabalham performance, por exemplo, é o Google, o Facebook. Além desses veículos, você precisa também pensar na outra parte do marketing digital, que é o awareness. Não adianta você ter só a mídia de performance muito bem trabalhada e não trabalhar sua visibilidade, não trabalhar conteúdo, não trabalhar importantes redes sociais como o LinkedIn. Então, quando a gente fala de awareness, é muito importante também vocês terem essa visão de que quanto mais você aparece, quanto mais você se posiciona, mais chances você tem de realizar uma venda, né? O público-alvo, ele sempre está pesquisando muito. Então, se ele entra no seu site, sente credibilidade, se ele entra no seu site, ele encontra as informações que ele gostaria, é muito mais fácil ele fechar com você do que com um concorrente que ele não sente a mesma confiança. Então, não adianta você atrair pessoas para o seu site com menor custo, se chegar no seu site você não tem um conteúdo relevante. Por isso que a gente fala sobre o content marketing também, que é muito importante. Então, quando você trabalha a parte de conteúdo no seu site, você tem propriedade sobre aquilo que você está falando, você passa mais credibilidade. Sem contar que um conteúdo relevante, você pode trabalhar ele nas redes sociais, ele ajuda o seu site a ranquear no Google. Então, trabalhar o content marketing, assim, é algo essencial. E não é fácil, né? Só o content marketing, ele já dá um trabalho de gestão tão grande, que é muito comum eu ver empresas que ou só trabalham isso, ou só trabalham performance. E o que a gente vem dizer para vocês tem que trabalhar tudo. Principalmente agora, porque a tendência é que o marketing digital se fortaleça cada vez mais para os próximos meses, anos, e se você não trabalha todas as vertentes, você sempre vai estar deficiente em alguma parte, e aí é onde o seu concorrente vai ter a vantagem de você. E na parte de content marketing, não adianta só você pensar num bom conteúdo, você tem que também saber como colocar esse conteúdo na web. Então, tem regras de SEO que precisam ser seguidas, tem as boas práticas de como veicular isso nas redes sociais, enfim. Então, o nosso ponto que a gente gostaria de reforçar aqui sobre marketing digital é essa importância, né? De você ter tudo integrado, tanto a parte de performance quanto a parte de awareness, para geração de leads, geração de negócios, né? E um ponto muito importante do marketing digital que a gente vai falar agora é a parte do funil de marketing digital. Então, quando você tem diversas ações diferentes, por exemplo, você tem ação de branding, você tem ação de performance, você tem ações presenciais, você tem calls, você tem diversas ações diferentes para atingir seu público. Você precisa entender como esse público chega até você. Então, por exemplo, se tudo que você faz você leva para o site, você vai ter no seu topo do funil um número de visitantes, que você trouxe de várias frentes. Esses visitantes, se você conseguir uma boa estratégia, você vai converter ele em leads. Esses leads, eles vão virar oportunidades e depois vendas. Mas é muito importante você ter esse funil muito bem feito e muito bem estruturado, porque se você tiver uma leitura incorreta dos dados, a chance de você impactar seu faturamento negativamente ou até mesmo de destruir uma campanha é muito grande. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu uso muito, que é o seguinte. Vendeu. Você chega lá no vendedor e fala assim, olha, vendedor, de onde que veio essa venda? De onde que a pessoa achou você, chegou lá e vendeu? Aí o vendedor fala, olha, eu questionei e veio do Google. 100% das minhas vendas vieram do Google. Não veio nada de Facebook, nada de LinkedIn, foi tudo do Google. E aí o gestor, analisando isso, ele vai pela lógica e fala assim, nossa, mas por que eu estou investindo em Facebook então? Por que eu estou investindo em LinkedIn se só o Google que está vendendo? Vou pausar tudo, vou deixar só o Google.
E aí ele vê a taxa de conversão dele cair, as vendas cair, e ele fala, caramba, mas por que será? O Google estava indo tão bem. O Google estava indo bem porque as pessoas estavam vendo anúncios nas redes sociais e estavam indo para o Google para saber mais. Então, esse cross de plataforma, ele é algo muito importante, e essa parte de funil e tagueamento é algo que vocês têm que ter total controle, porque só assim vocês vão ter uma decisão correta sobre aquele marketing digital. Então, você não pode dizer que só o Google vendeu se o Google teve todo o suporte das outras ações que você fez. Então, por isso que a parte de tagueamento é a mais importante, porque não adianta também perguntar para o seu público, como que você chegou até mim? Como que você vendeu? O público vai falar, foi Google, foi... Mas o público mesmo, ele não vai ter ciência de que, nossa, vi vocês em todos os lugares, pesquisei no YouTube, então, só depois, o público não dá esse feedback. Então, esse feedback tem que vir do seu tagueamento. Você que tem que saber, o público que chegou lá no final e que vendeu, de onde ele veio, quanto que você gastou para trazer esse público. Então, por isso que a gente fala aí da importância aí do funil, porque ele é essencial. E além do funil do marketing digital, a gente tem um outro funil, né? O que acontece? O marketing digital, ele é muito bom para gerar leads. Ele só gera venda direta quando a gente está falando de e-commerce. Mas quando a gente está falando de solução, de produtos com ticket médio muito diferenciado, projetos, o marketing digital, ele gera leads. E aí esses leads vão para a sua equipe de venda. E quando chega na sua equipe de venda, eles têm que passar por um outro funil. Então, você ter um treinamento na sua equipe de vendas também é essencial, porque a equipe de vendas tem que entender de onde veio aquele lead, como ela pode converter aquele lead. E aí a gente chega, né, no ápice do marketing digital. Qual é a métrica mais importante? Qual é a métrica que você tem que olhar e que você tem que ter todo cuidado, que é a métrica que vai fazer diferença mesmo para o seu negócio? É o ROI. O que seria o ROI? Né? O ROI é que você tem que calcular exatamente o quanto que você investiu e o quanto desse investimento retornou para vocês em vendas. Então, para você calcular o ROI com toda a sabedoria, toda a certeza, você tem que ter tudo isso que eu falei para vocês agora em mente, todo o tagueamento bem feito e uma sinergia perfeita da sua equipe de vendas com o marketing digital. Porque você só vai conseguir identificar o ROI do marketing quando você efetivamente vender e identificar que aquela venda veio de determinada ação. Então, é essencial os vendedores, a parte comercial, estar integrada também por dentro de todas as ações que estão sendo feitas no marketing digital. A parte de equipe de vendas é muito importante porque já ouviram falar que tem muita gente que nada, e aí morre na praia? É justamente o que acontece com o marketing digital quando a pessoa a empresa não tem uma boa equipe aí de vendas, né? Você gera leads, a equipe de venda não trabalha esses leads com efetividade, você não tem um relatório desses leads concreto para entender se o problema é o lead, se o problema é a campanha, se o problema é sua equipe de vendas. Então, para você conseguir chegar no ROI, é um mix de tudo que eu falei, mais um mix de como trabalhar o seu comercial e sua prospecção ativa também, porque um lead, muitas vezes você vai ter que trabalhar ele ativamente, você vai ter que retrabalhar ele no marketing digital. Então, eu vou passar a bola aí para o James, que ele vai falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de equipe de vendas e como é que vai ser aí os próximos passos. E aí, só para a gente encerrar, qual que é o futuro, né, do marketing digital? O que vai acontecer com o marketing digital? A gente vinha falando disso há bastante tempo, qual vai ser o futuro, mas, bom, o futuro já chegou. O futuro do marketing digital é hoje, tudo que eu falei, tudo que vocês têm que fazer é hoje, e não dá para pensar tanto lá na frente, porque isso muda a todo momento. A gente não sabe se vem uma segunda onda de coronavírus, a gente não sabe o que pode acontecer no mercado. Então, o que você pode fazer hoje pela sua empresa é estar 100% dentro do marketing digital, com todas as estratégias muito bem feitas, muito bem estruturadas, porque o futuro não sabemos, mas a gente tem que estar preparado. Com certeza as empresas que já vinham cuidando do marketing digital, já tinham um bom site, já tinham uma boa campanha, estão surfando agora nessa onda.
As empresas que não tinham estão tendo que correr atrás, e correr atrás no meio de uma pandemia é uma coisa, assim, realmente muito complicada, porque caíram investimentos, caíram vendas, redução de custo para todos os lados. Então, o nossa dica, o nosso recado é: passem a olhar o marketing digital como algo primordial e extremamente importante dentro da empresa de vocês, né? E aí agora eu passo a bola para o James, que ele vai falar um pouco aí sobre essa questão de equipe de vendas e vai fazer o encerramento com vocês. Obrigada. Muito bem, pessoal. Vocês viram como é importante um trabalho em conjunto entre vendas e marketing, né? Mas uma coisa está clara: não há mais espaço para equipes de vendas mal preparadas. Eu sempre falo, pare de fazer mais daquilo que não funciona. Não insista nisso, tá? Então, vejamos o seguinte: nós sabemos que tem muitos vendedores com uma baixa taxa de sucesso e desempenho. Muitas empresas ainda atribuem a tarefa de prospecção à equipe de vendas ou à equipe, ou não, porque os próprios vendedores façam o trabalho de prospecção. E nós sabemos que esse não é o melhor caminho, não é? Não importa se seus vendedores trabalham de forma interna ou externamente. Você encontrará 3 problemas que sempre aparecem quando quer conquistar novas contas. Primeiro, eles não gostam de prospectar. Eu até hoje nunca vi um vendedor que gosta de prospectar. Segundo, em geral, não são muito bons nisso, tá? E às vezes eu diria até que são péssimos. Terceiro, é um grande desperdício para a empresa alocar o recurso mais caro de vendas para fazer o trabalho de menor custo. Não é o vendedor que tem que fazer esse trabalho de prospecção. Muitos executivos de contas que têm um perfil comportamental muito farmer, ou seja, que gostam de cuidar de clientes e não de abrir novos, quando você atribui a eles a função de abrir novas contas, sempre encontrarão pretextos para não vender. E geralmente atribuem esse fracasso à equipe de marketing, que não deu o lead pronto para comprar. Esse é quando você tem uma equipe com perfil muito farmer. Agora, na verdade, as empresas que já sabem qual é o seu ICP, o Ideal Customer Profile, ou o perfil do seu cliente ideal, já focam no seu público-alvo, no seu público ideal. Se a sua empresa ainda não mapeou o seu ICP, em relação a cada linha de produto ou serviço que são oferecidos, esta é a primeira ação que você deve fazer. Pense qual é o perfil do seu público ideal. Todas as equipes de vendas têm metas a curto prazo e isso faz com que tenham um foco especial nos contatos que estão mais aquecidos. Então, vamos olhar essa jornada de compras. Observe que os primeiros 10% é o que nós chamamos de um mercado muito aquecido ou aquecido. É aquele que já tem uma dor, que ele está cotando ou ele está disposto a te ouvir. Isso significa o seguinte, que as oportunidades identificadas pela equipe de vendas, como ele pensa sempre no curto prazo, ele vai focar somente aqueles 10%. Depois você tem um grupo grande de 60% desse mercado que está sendo prospectado, que nós vamos chamar do mercado médio aquecido ou pouco aquecido. Muitas vezes ele procrastina, tem outras prioridades, ou eventualmente ele não sente necessidade. Tá? Em seguida, você tem mais 30%, que é um mercado nada aquecido. É um mercado que não te conhece, nem sequer ele sabe que tem uma dor. E o que acontece, geralmente, é que as equipes de vendas, como pensam somente no curto prazo, eles acabam jogando fora 90% das oportunidades ou leads que foram identificados, e isso ocorre simplesmente porque não tem consciência que existe uma jornada de compras, onde nem todas as empresas estão aquecidas suficientemente
né? Ou sente necessidade de comprar a tua solução. É aí onde entra muito bem o trabalho de marketing e venda simultaneamente. Não é aquilo que a Flávia estava comentando. Por isso que as ações de marketing cumprem um papel importante nesse processo de geração de leads. Quando bem definido o seu mercado ideal, você poderá nutrir esse mercado com informações. Você pode educar o público, esse público-alvo, né? Você vai ensinando ele e você vai formando a autoridade, permitindo que seu futuro cliente o conheça e possa confiar em você também, não é? As ações digitais voltadas para o público-alvo vão abrir portas e vão aproximar o mercado da sua empresa. Por isso que eu trabalho em conjunto entre marketing e vendas, é o que mais acerto, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem 5 níveis de consciência. Esse conceito de nível de consciência é extremamente importante para qualquer comunicação. Quando você aborda o mercado, você vai iniciar com um mercado que nós vamos chamar, e a primeira etapa, um mercado totalmente inconsciente. Esse é um mercado que ele não sabe quem você é, ele não conhece o seu produto, ele nem sabe que produtos como os que você vende existem, ele também não sabe que tem um problema específico que vale a pena solucionar, não é? Por isso que ele é totalmente inconsciente. São mercados novos, são mais difíceis de trabalhar. Então, se trata de um processo educativo muito mais lento, né? Mas, por outro lado, depois que você conquista a atenção deles, poderá torná-los mais receptivos a uma oferta que para eles será única, e você vai ser a autoridade, né? Porque você é a única pessoa que falou com ele. E ele vai passar, obviamente, a confiar, né? De modo que, quando perceber os benefícios, provavelmente será você que ele vai escolher. O segundo momento é aquele que nós vamos chamar de consciente de problema. Então, quando você vai no mercado, você encontra esse tipo de cliente, né? Uma empresa que tem consciência de problema, ele sabe que tem um problema, que alguma coisa não está indo bem na empresa, mas não sabe que há uma solução e não sabe como resolver esse problema. Digamos que ele tem uma dor, mas ainda não descobriu que tem um remédio, né, para solucionar essa dor que ele tem. Não é? Outro nível de consciência que você encontra é aquele que ele é consciente da solução. Então, ele reconhece e sabe que tem um problema e que alguém tem uma solução que ele precisa. Esse cliente sabe que resultado ele quer esperar, mas não sabe o que o seu produto está oferecendo. Ele, eventualmente, pode saber vagamente onde procurar, mas não sabe muito além disso. Ou seja, ele precisa um pouco mais de educação antes de estar pronto para comprar as suas opções. Se você ensiná-lo através de comunicações constantes, como a Flávia estava comentando, com bastante conteúdo, a sua venda vai ser facilitada, já que ele vai passar a considerar você como autoridade no assunto. Tá? O quarto item que nós vamos encontrar, a quarto nível de consciência, é a pessoa que tem consciência de produto. Ele sabe o que você vende, mas ele não tem certeza se é o melhor produto para ele. Ou seja, ele é uma pessoa indecisa, né? Você terá que ganhar a confiança dele e ele estará próximo de realizar a compra e ele vai fazer várias cotações, ele vai verificar com o seu concorrente, enfim. Quando você se comunicar com ele, a maior parte do trabalho será provar que seu produto ou serviço fará o que promete fazer. A sua comunicação ideal deverá conter referências de quem já comprou ou quem utilizou o teu produto e convencê-lo que você vai conseguir cumprir o que promete. Essa é a pessoa que está no nível de consciência de produto. Finalmente, você tem aquele totalmente consciente.
esse é o cliente dos sonhos, né? Ele sabe o que deseja, conhece você, já comprou de você, geralmente mais de um produto, é fiel à sua marca, recomenda para os amigos, né? Em geral, já se decidiram pela compra e só precisa conhecer a oferta, né? Então, aí você tem os 5 níveis de consciência. Esse modelo ele é muito utilizado quando você vai fazer qualquer tipo de comunicação também, tá? Agora nós estamos vivendo uma nova grande crise e precisamos reaprender a vender. O tempo está correndo e você tem que vender, não tem jeito, não dá para ficar parado. Esperar tudo passar não é uma opção, tá? Porque a gente não sabe quão profunda foi a crise no seu cliente. Às vezes você sabe a crise com você, mas a gente não sabe como foi a crise com o seu cliente, não é? Veja que as conference calls, nesse momento, se não é a única, é a principal maneira de comunicação. Para isso, elas precisam ser produtivas, não permitem atrasos, o cliente não fica esperando, e muitas vezes realizadas com várias pessoas simultaneamente. A sua equipe precisa repensar a forma de vender. As visitas pessoais, muitas vezes tão necessárias, poderão ser substituídas por reuniões virtuais, mas aí você tem que estar preparado para isso. Muitas empresas passarão a adotar essa nova maneira de se comunicar. Com certeza, muita gente vai preferir dessa forma. Veja, nunca teve tantos webinários, né, para participar e tantas reuniões virtuais, e a tendência vai ser aumentar, né? Precisa olhar para tudo isso e descobrir como se diferenciar. Muita gente fazendo a mesma coisa, temos que descobrir como fazer diferente. Relacionamento é um diferencial importante. Mas não é somente falar em relacionamento, tá? Você tem que ter a lista de clientes, atualizadas a lista de prospects, tem que estar atualizado, tem que estar enriquecidas com informações, com telefones, com nomes de contatos, né? Então, vamos olhar né, para tudo isso pensando nesse relacionamento também. Os vendedores ou executivos de vendas vão ter que buscar conhecimento e técnicas aplicadas pelos SDRs, né? Sales Development Representative. São as pessoas que identificam oportunidades, que filtram e qualificam as oportunidades e passam por os vendedores dar continuidade a esse lead que foi identificado. Isso significa que o vendedor tem que aprender a abordar um potencial cliente com técnicas e perguntas de alto impacto para explorar a dor do cliente e saber despertar o interesse desse cliente e ele querer ouvir e saber mais sobre a solução que está sendo ofertada, né? O vendedor tem que aprender com esse DR, como fazer tudo isso. Esse é o momento de adotar uma postura diferente. O que estamos vendo é uma aceleração de processos que imaginávamos que ocorreria num futuro muito distante. A transformação digital, de fato, veio para ficar. Entender muito bem quem é o seu cliente já faz parte dessa mudança. Está na hora de reavaliar seu mercado, conhecer quem é o seu contato e estabelecer ações de relacionamento. Então, para vender mais, eu diria, olhe em duas direções. Olhe para dentro da sua empresa, inovando produtos e serviços, mas também olhe para a sua base de clientes. Veja se essa base está atualizada, veja se essa base não estiver atualizada, né? Atualize, enriqueça com informações importantes para o seu negócio. Olhe para a base de prospect e faça a mesma coisa. Relacione-se com todos eles. Olhe agora para fora da empresa. Experimente novos mercados, novos segmentos. Aborde empresas com as quais nunca falou. Inove com novos produtos e serviços e agregue valor à sua oferta também. Lembre, ainda temos mais 6 meses em vendas em 2020. Obrigado, pessoal. Sheila, por favor.
Legal, James, obrigada. Obrigada, Flávia, também. E vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Sim. Legal. Então, tá bom. Eu acho que, assim, importantes recados, né, foram dados aqui. Acho que a questão de, tanto de marketing digital ficou muito claro, acho que a Flávia abordou aí temas extremamente relevantes e que devem ser considerados aí de forma muito forte aí por cada uma das empresas de vocês, como executar isso, como fazer, mas a presença digital, ela é vital hoje, né, ela não é mais uma alternativa, ela é alternativa realmente, né, e como o James também colocou, ter uma equipe de vendas, ter uma base de clientes, ter prospects dentro desse planejamento é extremamente relevante, né, e muitas vezes a alocação de um recurso seu, né, da sua empresa, ele é muito caro para realmente fazer esse trabalho de hunting, né, então, assim, considerar outras opções, né, opções até que a gente disponibiliza também, são relevantes aqui dentro desse cenário. Eu aqui... Tá dando eco aí, pronto. Eu aqui estou colocando para vocês, acho que mais só para dar um contexto aqui da área, eu falei no começo, mas aqui para fechar essa visão aí para vocês, a gente hoje trabalha com essas 5 modalidades dentro da IMC, dentro da Ingram Micro Consulting, tá? E dentro disso, vocês viram aí 2 trilhas, né, que foram importantíssimas aí, abordadas pela Flávia e pelo James, parte de marketing digital e de prospecção. Além dessas 2 trilhas, a gente trabalha com outras 3 frentes, a frente de inovação, que a gente muito trabalha baseado em conceitos, né, em atividades aí relacionadas a design thinking, e momento de repensar modelo de negócio, de rever, né, a sua empresa, ver como se aproximar mais do seu cliente novo e da sua própria base. Então, a gente ajuda muito dentro desse conceito aí de inovação para buscar novos modelos de negócio. Outro tema também que a gente aborda muito é a parte de vendas, porque a gente entende que, de novo, né, não adianta ter uma ideia brilhante se essa ideia não se transformar em resultado financeiro. Então, a gente tem que ter toda essa trilha de vendas aí muito bem mapeada e desenhada. E para fechar, a parte de gestão, né, que é tão extremamente importante quanto todas as outras anteriores. Se você faz uma boa gestão, você tem dados suficientes, informações adequadas para você poder tomar decisões que sejam as melhores decisões para a sua empresa. Então, essas são trilhas que a gente trabalha ou de forma unificada ou de forma individual, que eu quero deixar aqui para vocês à disposição, né? Então, aí estão os nossos contatos, meu, a da Larissa, aqui diretamente, do time também, podem nos contatar, tem aqui um linkzinho aí para vocês verem também um pouquinho de alguns vídeos, né, que nós já gravamos, e webinars que a gente também fez, trazendo outras visões e, enfim, agregando aí dentro disso. Então, quero deixar aqui nossos contatos e a gente se coloca aqui à disposição. Bel, obrigada. Não sei se tem perguntas aí, se tem alguma coisa que a gente possa contribuir aqui para esse fechamento, coloca aí para a gente. Não te ouvi. Opa, tá aqui. Obrigada, Sérgio, obrigada, time, obrigada, nossos parceiros aí. Seria interessante, Sérgio, você copiar esse link e colocar aqui nos comentários, no chat, né? Se quiser depois, não precisa ser agora que as pessoas sempre se acessam, tá? Porque eu vejo muito aqui depois do evento, as pessoas continuam entrando no chat, perguntando, então a gente está acompanhando aqui também, tá? Tá ótimo. Obrigada, esse tema sempre super relevante, a gente vai voltar mês que vem com outro tema, né? Abordando justamente a parte de gestão e vendas. E só queria lembrar que a gente tem o IM Academy também, né?
Então, algum desses treinamentos desses temas que a gente comentou aqui com a Shed, a gente está discutindo para colocar no calendário do IM Academy. Eu botei o link do IM Academy aqui no chat para vocês verem a agenda de junho, né? A gente é um pouco mais longo, né, do que esse nosso papo aqui de 1 hora. Agradeço aí a Flávia, o James, né, a Shed, mas lá a gente aborda um pouco mais detalhes. Então, já estou finalizando aqui, acertando com a Shed, o que a gente vai colocar lá no IM Academy para a capacitação de vocês, a capacitação mais hands-on. Tá bom? Obrigada a todos. Bom dia. Cumprimos a risca o horário, tá? O James falou sobre o horário, me senti mal, que a gente atrasou, demorou 6 minutos para começar, né? Não cumprimos ali, mas é por conta de conexão, às vezes a gente precisa dar um pouquinho de tempo para as pessoas entrarem, né? Porque os participantes também deixam para entrar 10:02, 10:05, né? Então, a gente tem que trabalhar um pouco a nossa cultura também. Mas obrigada a todos, boas vendas, né? Boa prospecção, né? Converse com seus clientes e peguem feedbacks. Obrigada a todos. Bom dia. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado, Valeu. bom dia. Tchau, tchau, meninas. Até mais. Obrigado. Tchau.